Bem-vindos, alunos, à nossa primeira aula do curso Qualidade em Serviços Públicos. Nessa nossa primeira aula, nós vamos tratar da qualidade e dos indicadores da qualidade. Bom, a bibliografia básica que nós vamos estar trabalhando para essa nossa primeira aula é baseada no livro Gestão da Qualidade na Administração Pública, do autor Paulo Henrique Laporte. Bom, primeiramente a gente tem que entender que qualidade tem algumas características específicas e basicamente isso daí vai estar dependendo do tipo de abordagem a qual vai ser feita. Então nós temos aí alguns autores que vão definir qualidade de acordo com as características que eles mais percebem. Bom, com relação à nossa primeira classificação, a primeira definição é a definição de Deming, em que diz que qualidade é a capacidade de satisfazer desejos. Bom, pela teoria de Deming, o aprimoramento dos processos ele se dá através da melhoria contínua, cujo principal instrumento é o ciclo PDCA. Para a implantação da gestão da qualidade, ele estabelece um programa de 14 pontos, onde o primeiro ponto é criar um propósito constante, ou seja, uma melhoria de produtos e serviços constantes. O segundo é adotar uma nova filosofia, não aceitando basicamente erros materiais e humanos. O terceiro ponto é deixar de depender da inspeção em massa. Quarto ponto, não comprar apenas pelo preço. O quinto ponto, melhorar constantemente os sistemas de produção e de serviço. O sexto, instituir o treinamento e o retreinamento dos colaboradores. O sétimo, instituir a liderança, uma vez que liderar é tarefa do gerente. O oitavo, eliminar o temor dos empregados. O nono ponto, derrubar as barreiras entre as diversas áreas e níveis hierárquicos. O 10º ponto, eliminar slogans, exortações e metas, que basicamente só servem para se forem acompanhadas de roteiro e método de execução. O 11º ponto é eliminar cotas numéricas, uma vez que basicamente quem pensa em números esquece da qualidade. 12º ponto, remover as barreiras ao orgulho pelo trabalho executado. 13º ponto seria instituir um programa de forte educação dos colaboradores. E o 14º ponto, criar uma estrutura na alta administração para que seja possível a implementação dos 13 primeiros pontos que eu acabo de citar. Outra característica da abordagem de Deming é a grande importância dada a técnicas estatísticas, a mudança cultural com ênfase na participação dos empregados e as pesquisas de mercado. Segundo Deming, a maioria dos problemas das empresas é causada pelos sistemas adotados e não pelos operadores. Sentir que a gerência está se esforçando para solucionar os problemas, efetuando melhoria nos sistemas e não colocando a culpa nos trabalhadores, é um forte fator motivacional que leva à melhoria da qualidade, ao crescimento da produção. Bem, uma outra abordagem que também é muito comum é a abordagem de Juran, em que ele diz: qualidade é a adequação ao uso. Bem, para Juran, chega-se à qualidade através das seguintes atividades. Primeiro, planejamento, onde é feito o estabelecimento de objetivos, dos meios para alcançá-los, desde as metas da qualidade até o desenvolvimento de controle de processos. O segundo é o controle, que é a definição do que deve ser controlado, meios para avaliar o desempenho, comparação do desempenho com as metas e ações corretivas. Uma outra atividade é o aperfeiçoamento, busca de alto nível de desempenho, quanto aos processos relacionados à organização e à administração da qualidade. Em 1994, num dos seus trabalhos mais recentes, Juran propõe as seguintes ações: criar um comitê da qualidade, estabelecer a política da qualidade e estabelecer objetivos da qualidade. Ele também
acredita que prover os recursos, a motivação e o treinamento para diagnosticar as causas, estimular o estabelecimento de ações corretivas, estabelecer controles para manter as melhorias e fornecer treinamento orientado à resolução de problemas. Outro ponto também importante é estabelecer um sistema de informações que mantenha todos atualizados sobre o andamento da qualidade dentro do serviço. E definir um coordenador da qualidade, qualificar ou contratar o pessoal para assessorar e apoiar o programa da qualidade, fazer uso de auditorias para verificar os resultados do sistema, por exemplo. Uma outra abordagem é a abordagem de Fehrenbach. Qualidade é um conjunto de características do produto, tanto de engenharia como de fabricação, que determinam o grau de satisfação que proporcionam ao consumidor durante o seu uso. Essa abordagem ela busca a integração de todas as atividades realizadas dentro da organização, principalmente em processos industriais. O conceito de gestão da qualidade total, criado por ele, prevê um processo multidepartamental, centrado no gerenciamento através de políticas da qualidade, padrões, avaliação e conformidade dos padrões, ação corretiva e planejamento de melhoria baseado em ações e decisões dos diversos setores. Segundo essa abordagem, a implantação do sistema deve começar por uma ou duas áreas, de forma piloto, como experiência. A alta direção da empresa é que tem a responsabilidade de integrar as atividades das pessoas e dos grupos de trabalho. A motivação do pessoal também tem grande importância nessa abordagem, e é sugerida a criação de programas de educação e treinamento e a melhoria das condições de trabalho dos colaboradores. Mais uma abordagem que é feita acerca de qualidade é a abordagem de Crosby. Qualidade significa conformidade com as especificações. Essa abordagem é fundamental em quatro pilares básicos da qualidade. Bom, primeiramente, o desempenho do sistema ele é medido pelo custo da não conformidade, ou seja, a falta da qualidade, a má qualidade. Um outro ponto é que deve haver uma definição de um sistema de prevenção de defeitos para atuação antes da ocorrência desses defeitos. O outro ponto é que cada indivíduo na empresa ele deve buscar o zero defeito, uma vez que todos o buscarem, a tendência é que não haja problemas com respeito à qualidade. E um outro ponto, o quarto ponto, a conceituação da qualidade é tratada como conformidade às especificações. Assim como Deming, Crosby também propõe a implantação do sistema através de 14 premissas básicas. A primeira é o comprometimento da alta direção através da elaboração da política de qualidade e dos objetivos da empresa. O segundo, a criação de equipes de melhoria tendo os gerentes como coordenadores. O terceiro, a medição dos resultados, a avaliação dos custos da qualidade. O quinto, a comunicação dos resultados a todos na empresa de forma geral. O sexto ponto, identificação dos problemas em conjunto. O sétimo ponto, divulgação do programa através de um comitê informal. O oitavo ponto, da gerência e dos supervisores, fazer um treinamento com todos eles. O nono ponto é instituir o Dia do Zero Defeito, para divulgação aí dos resultados anuais e reconhecimentos aos participantes do programa. O 10º ponto é estabelecer objetivos a serem seguidos. O 11º ponto consulta aos empregados sobre a origem dos problemas. O 12º ponto seria a recompensa pelos objetivos obtidos aos colaboradores. A 13ª colocação seria com relação à criação de conselhos de qualidade dentro da empresa e, por fim, completado o processo, começar ele todo novamente a partir do primeiro ponto.
As campanhas motivacionais, a educação e o treinamento do pessoal, assim como uma grande divulgação em todos os âmbitos da empresa, são fundamentais na abordagem de Crosby. Estimular os empregados na solução dos problemas, criar competições entre eles, fazer uso de slogans, mensagens afixadas nos corredores e caixas de sugestões foram alguns dos instrumentos encontrados para se chegar ao zero defeito, por exemplo. Bem, mas afinal de contas, com relação à qualidade, uma vez que nós vimos até agora abordagens de autores diferentes. Bem, entendendo essas abordagens dos autores, nós podemos chegar a um conceito de qualidade de forma mais generalizada. Como, por exemplo, a qualidade é a adequação ao uso, que resulta da combinação de um produto, bem ou serviço, das características que respondem às necessidades dos clientes e ausência de deficiências. Bom, assim, o que eu quero dizer é, a qualidade é a adequação ao uso, que resulta da combinação de um produto, bem ou serviço, das características que respondem às necessidades dos clientes e ausência de defeitos. Pode-se destacar uma orientação geral para o resultado e para o destinatário, o cliente no caso. A perspectiva de adequação ao uso tem no setor público o significado de que se orienta para a noção da efetividade em sua expressão e convergência como a demanda legitima. De modo que a sociedade, ou pelo menos o segmento interessado no impacto da política pública. Mais precisamente, no campo da administração pública, a definição de qualidade ela surge originalmente na literatura estrangeira. Deming, ao referir-se ao setor público, ele afirma: na maioria das repartições públicas não há um mercado a ser buscado. Ao invés de conquistar um mercado, uma agência governamental deveria prestar de forma econômica o serviço prescrito na legislação vigente. O objetivo deveria se destacar por um serviço bem executado. No Brasil, uma definição pioneira de qualidade foi elaborada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, nos seguintes termos: qualidade do serviço público é, antes de tudo, qualidade de um serviço sem distinção de ser prestado por instituição de caráter público ou privado. Busca-se a otimização dos resultados pela aplicação de certa qualidade de recursos e esforços, incluída no resultado a ser otimizado, primordialmente a satisfação proporcionada ao consumidor, cliente ou usuário. Assim, qualidade está relacionada às percepções de cada indivíduo e diversos fatores como cultura, produto ou serviço prestado. Necessidades e expectativas influenciam diretamente nessa definição. Qualidade pode ser qualidade de vida das pessoas de um país, qualidade da água que se bebe ou do ar que se respira, qualidade do serviço prestado por uma determinada empresa ou ainda a qualidade de um produto de forma geral. Como o termo tem diversas utilizações, o seu significado nem sempre é de definição clara e objetiva. Então, qualidade em relação a produtos e ou serviços, há várias definições, como o produto estar em conformidade com as exigências dos clientes, ter valor agregado, algo que produtos similares não possuem, relação custo-benefício, etc. Existem também o controle da qualidade, garantia da qualidade e gestão da qualidade, que são conceitos relacionados com o de qualidade na indústria e serviços. Os conceitos são usados em várias áreas, através de indicadores de qualidade, normas como, por exemplo, a ISO 9001, ISO 14000, dentre outras. Bem, mas com relação às dimensões da qualidade e serviços. Em serviços, nós temos algumas dimensões, que são aquelas que normalmente são vistas
pelos clientes. Aquilo que normalmente chama a atenção dos clientes. Bem, basicamente para serviços, uma dimensão de qualidade para o cliente é a questão do acesso. Uma vez que o acesso é facilitado, fica em um ponto estratégico, de modo que várias pessoas podem chegar até aquele serviço, é algo que tende a agregar qualidade ao serviço. Velocidade na prestação do serviço também é um outro ponto que é muito bem visto pelos clientes. Consistência no serviço, ou seja, como o serviço é prestado, se ele é prestado de uma forma regular ou não. A competência, a pessoa sai ou não sai com aquilo que ela buscou do serviço, ela conseguiu efetivamente o serviço prestado, o qual ele efetivamente buscou. A questão do atendimento é uma outra premissa. O atendimento foi bem feito? Foi feito de uma forma bem educada ou não? A flexibilidade, os horários de atendimento atendem ao público de forma geral ou ele fica limitado a um determinado horário do dia? A segurança dentro do estabelecimento, dentro daquela repartição pública, a pessoa, o cliente se sente seguro? O custo, há custos para os clientes, para aqueles que buscam, esses custos são fáceis de serem pagos ou não? Há apenas uma forma de ser paga, ou para ser pago eu tenho que me deslocar até um outro serviço que fica em um outro local, como por exemplo, vou ter que pagar um IPTU da minha residência. Será que quando eu for até a prefeitura, por exemplo, para renegociar o IPTU do meu imóvel, eu tenho um banco próximo, às vezes podendo ser até mesmo dentro daquela repartição, de modo que eu consiga ir fazer o pagamento do IPTU, por exemplo, ao invés de eu ter que pegar ali na prefeitura e ter que me deslocar durante mais alguns minutos até o banco para poder fazer o pagamento desse IPTU. A comunicação dentro do serviço, como ela é feita, é clara, é objetiva, ou a informação vai sendo me passada pouco a pouco, de modo que vai me fazer gastar muito mais tempo para poder conseguir atingir aquele meu objetivo, a minha meta. A questão de limpeza, conforto, qualidade dos bens, estética do ambiente também em que o serviço é prestado, também são levados em consideração. Também são dimensões da qualidade para o cliente. Ou seja, o que eu quero dizer é que as dimensões da qualidade é tudo aquilo em que os clientes baseiam a qualidade em si para aquele serviço que lhe é prestado. Então, essas dimensões que eu acabei de citar são exemplos daquilo que comumente são observados pelos clientes quando eles buscam serviços, tá bom? Para produtos há outras dimensões, mas não cabe a gente ficar conversando sobre essas dimensões aqui. Com relação aos indicadores. Bem, basicamente indicadores ou indicadores de desempenho são índices desenvolvidos para se medir e avaliar na prática a performance de um sistema. Bem, o sistema de gestão da qualidade, para funcionar bem, ele precisa fazer uso dos indicadores de desempenho. Indicadores de desempenho, como eu falei, são índices que servem aí para a gente poder fazer a medição, a avaliação na prática de como está sendo a performance do sistema. Em primeiro lugar, antes da implementação de qualquer mudança em uma organização, é preciso saber exatamente qual a situação daquele momento, para que depois possa ser feita uma comparação. Esse primeiro controle é chamado de medição da visibilidade. A partir daí, fica mais fácil o estabelecimento de metas a se atingir. Num segundo momento, fazemos as medições de controle, que tem o objetivo de identificar os desvios nos processos, com base nos padrões conhecidos de cada um deles. Uma vez estabelecidas as metas de melhorias, e se a empresa decide investir no processo, passa-se a fazer as medições para controle, quando o desempenho é comparado com essas metas.
Mais uma vez, devemos salientar a importância da mudança de cultura, valores e princípios na organização para todos. E todos devem estar conscientes de que a qualidade só virá com a medição correta dos processos para que estes sejam melhorados com base em dados confiáveis. E mais, de nada adianta um grande investimento se não houver também uma cultura de compartilhamento de informações. Os indicadores em si precisam ter credibilidade, ser bem definidos, adequadamente divulgados e analisados permanentemente para que sejam aceitos e tornem-se subsídios valiosos para a tomada de decisões. Eles devem ser estabelecidos para medir as fases do processo e áreas específicas da empresa, bem como para avaliar o seu desempenho global. Porém, devem ser prioritariamente utilizados nas áreas que mais agregam valor ao cliente externo e que espelhem a real necessidade interna da empresa. Senão, a aplicação do indicador pode se tornar um custo supérfluo, descartável. Devemos fazer uso dos indicadores de uma forma sistemática para que sejam percebidos os desvios ocorridos na produção, o tempo gasto para se identificar uma não conformidade gera prejuízo e mais esforço para voltar à situação desejada. O intervalo de tempo entre uma medição e outra, ele deve ser estabelecido de forma a dar tempo para que a melhoria possa ser obtida. Se for menor do que isso, poderemos ter aí a falsa impressão de que a mudança implementada não está dando resultado algum. Se for maior, a gente vai estar perdendo tempo para implementar, por exemplo, novas melhorias. De toda maneira, fica claro que cada processo vai demandar um intervalo de tempo de acordo com as suas peculiaridades. E a peculiaridade de cada processo também vai definir, obviamente, aí, como medi-lo. É impossível se criar uma fórmula que seja genérica. Pesquisas de satisfação dos clientes vão acabar ajudando a levantar os critérios para cada um deles, por exemplo. Há casos como o do fator de segurança, que por ser subjetivo pode ser medido pela falta própria. Ou seja, eu não tenho uma sensação de segurança e simplesmente por não havê-la, eu posso tomar isso como uma forma de medição. Contabilizando, por exemplo, também os acidentes de trabalho durante certo período. Da mesma forma, características difíceis de se medir podem ser subdivididas em características mais simples, mais palpáveis, como no caso de se perguntar a alguém o que ela acha da qualidade de um edifício, por exemplo. O certo seria perguntar o que essa pessoa acha do projeto, do acabamento, da localização, da garagem, etc. Uma vez que a qualidade do edifício como um todo vai ser muito mais complexo de se medir. Afinal de contas, como eu acabei de falar para vocês, a qualidade também tem dimensões. Uma vez conceituados e definidos os parâmetros de medição, eles devem ser transformados em uma fórmula matemática que servirá para compor um indicador para cada área. Quem faz é quem mede. Só quem conhece bem o processo pode avaliar corretamente de que forma estão sendo utilizados os recursos disponíveis e os seus pontos críticos. Colocando-se uma pessoa errada, por exemplo, para fazer a medição, estamos correndo o risco de chegar a falsas conclusões, que por sua vez poderão levar a decisões gerenciais baseadas em um quadro totalmente equivocado, totalmente errado. Mas com relação aos indicadores, quais são os requisitos necessários para se estabelecer um indicador? Bom, o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade especificou os requisitos básicos que os indicadores de desempenho devem atender. O primeiro deles é a seletividade. Os indicadores eles devem estar relacionados a aspectos, etapas e resultados essenciais ou críticos do produto, serviço ou processo.
Um número excessivo de indicadores ele vai dificultar a coleta de dados e leva à interrupção do acompanhamento, uma vez que se torna muito complexo acompanhar todos os possíveis eventos no serviço, produto ou processo. O segundo é a estabilidade. Deve perdurar ao longo do tempo, com base em departamento, por exemplo. Além disso, um histórico da evolução de cada indicador é mais importante, pois permite avaliar a evolução do processo ao longo do tempo. Ou seja, eu não posso colocar um indicador que não tenha uma certa estabilidade enquanto eu estiver utilizando, senão eu fico fazendo trocas de indicadores e eu não consigo resultados. A terceira questão, o terceiro requisito é a simplicidade. Deve ser fácil a compreensão e a aplicação desses indicadores, usando relações percentuais simples, médias, medidas de variabilidade e números absolutos. Formas complicadas de cálculo e coletas de dados trabalhosas vão acabar desestimulando e inviabilizando sob o ponto de vista de custos e acompanhamento dos indicadores, principalmente por aqueles trabalhadores de menor grau de escolaridade. O quarto requisito é o baixo custo. O custo para coleta, processamento e avaliação não pode ser superior ao benefício por ele obtido, quando eu faço a sua medida. O quinto requisito é a acessibilidade. Os dados para a coleta do indicador devem ser de fácil acesso. Caso contrário, as pessoas envolvidas na sua obtenção abandonam a coleta, interrompem esse tipo de acompanhamento. E aí eles podem acabar até mesmo colocando dados falsos, devido à dificuldade que eles têm para poder conseguir esses dados. O sexto requisito é a representatividade. O indicador deve ser formulado de forma a representar satisfatoriamente o processo ou produto a que se refere. Indicadores pouco representativos não são úteis para orientar tomadas de decisão. O sétimo é a rastreabilidade. Devem ser adequadamente documentados os dados, as informações utilizadas, bem como os formulários e memórias de cálculo, incluindo o registro do pessoal envolvido nesses processos. Esse procedimento ele favorece o recálculo rápido do indicador em caso de dúvida, além de permitir que outra pessoa possa efetuar a coleta e o cálculo. O oitavo requisito é a abordagem experimental. É recomendável testar inicialmente os indicadores, colocando alguns dados, vendo se os resultados são compatíveis com aqueles dados que foram dadas as entradas em todos os cálculos. Caso não se mostrem importantes e eficazes ao longo do tempo, devem ser alterados esses indicadores. Essa abordagem é importante, pois protegem a persistência no uso de indicadores que não são tão importantes assim para a empresa ou para o órgão o qual se está buscando uma maior qualidade. Bem, essa foi a nossa primeira aula e aguardo vocês na nossa próxima aula. Forte abraço!